você que está aqui na igreja, você que está nos assistindo em casa. Hoje, 17/5/2020, nós estamos aqui para mais uma escola bíblica dominical, para mais um dia de aprendizado das santas doutrinas de Cristo, para que nós venhamos a nos manter firmes nesse tempo de tribulação, de angústia. Eu quero iniciar este período de estudo com uma breve oração. Para você que está nos ouvindo em casa, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo aí à live da comunidade evangélica Amor e Fé. Nós estamos aqui na unidade Jogue, intercedendo pela sua vida e trazendo uma palavra do coração de Deus para você. Oremos, curvemos nossas cabeças, voltemos os nossos corações e pensamentos para o Senhor nesta manhã. Espírito Santo, muito obrigado a Deus por mais um dia. Graças rendemos ao Teu nome, porque o Teu nome é digno de honra, glória e louvor. Deus, faça com que a mais perfeita adoração possa sair de nós nesta manhã. Teu Espírito Santo, Ele venha pairar sobre as nossas vidas, se mover, ó Deus, sobre nós, assim como Ele se movia sobre a face das águas, no princípio da criação. Espírito de Deus, nos dê uma manhã de conhecimento, que a Tua palavra de sabedoria, Senhor, que a Tua revelação venha a nós, Senhor, através da Tua palavra. Ilumina, ó Deus, os nossos rostos nesta manhã, para receber a Tua palavra, Deus. Nos abençoa, nos guarda para a glória e louvor do Teu nome. Amém. Abram nossas Bíblias aí, meus irmãos, na carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, capítulo 5. Nós vamos utilizar este capítulo do versículo 1 ao versículo 21 para ter a lição da escola bíblica dominical esta manhã. E o nosso tema o tema da EBD deste domingo é enchendo-se do Espírito. E o que eu gosto muito nas epístolas paulinas é que Paulo, com frases impactantes, ele vai construindo a memória de Cristo no coração da igreja de Éfeso. E Paulo, ele destaca 5 pontos para que o crente possa se encher do Espírito nestes dias atuais. Embora ele tenha falado isso há mais de 2000 anos atrás, essa palavra eu glorifico a Deus por causa disso. Ela é viva, ela é eficaz, ela é atemporal, ela vem, era após era, sendo confirmada pela pessoa do Espírito Santo. E neste capítulo 5 de Efésios, da carta aos Efésios, Paulo destaca 5 pontos para que o crente possa viver sendo cheio do Espírito Santo. O primeiro, imitando a Deus. O segundo, vivendo o amor de Deus. Terceiro, abandonando práticas carnais. A quarta, consciência, despertar a consciência do povo de Deus sobre o juízo de Jesus Cristo. E há o fato de também o povo viver dando ações de graças ao nome do Senhor. E nós vamos, passo a passo, tentar construir também este alicerce no dia de hoje para a igreja de Jesus Cristo, para a CEAF, unidade Jogue, unidade Arsenal, unidade Novo México. Então, se você está em casa e nos ouvindo, abra sua Bíblia no capítulo 5 de Efésios e nós vamos ver o que o Espírito Santo tem para nós esta manhã. No capítulo 5, logo no versículo 1, o apóstolo Paulo diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Quando ele, já logo de início, ele fala: sede, pois, imitadores de Deus, já vem algumas perguntas, algumas interrogações ao nosso coração, de como imitar a Deus, de como proceder como Deus procede. E a gente sabe que o apóstolo Paulo, ele indicava sempre para a igreja de Cristo aquilo que nós fomos vocacionados para fazer.
que era servir a Cristo com um coração puro, com um coração aberto. Então ele aborda a questão para que nós sejamos crentes dignos daquilo que nos foi confiado, dignos da nossa vocação. Então, uma das primeiras questões que nós devemos entender é que Cristo nos deixou questões para que nós venhamos seguir. Cristo nos deixou um modo de viver. E quando o apóstolo está falando ser imitadores de Deus, que nós possamos abraçar a vocação que Cristo deixou, este modo de viver que Cristo apresentou a nós, falando assim, Deus vive desta maneira, Deus procede desta maneira. E olha só que interessante, nós temos que ser dignos da nossa vocação, e o nosso andar vai nos destacar deste mundo. E olha só que interessante, como é que nós devemos andar? Algumas questões relevantes. E o apóstolo Paulo fala assim, nós devemos andar conforme o que alcançamos. Olha só que coisa maravilhosa. O que nós alcançamos? O que a igreja de Cristo alcançou? São questões relevantes que nós temos que tentar compreender. O que a igreja de Cristo conseguiu alcançar ao longo de quase 3.000 anos de história? Nós conseguimos alcançar o caminho da salvação, nós conseguimos alcançar o caminho da adoração, e isso é o modo que Cristo apresentou para nós. Se você quiser abrir aí, só para a gente confirmar aquilo que está falando, na carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 16, para a gente só validar ainda mais aquilo que o Espírito Santo está falando para nós, que é a respeito de andar conforme o que alcançamos. É sobre a soberana vocação, é sobre esse modo soberano de viver que Cristo te apresentou, que Cristo entregou. E o apóstolo Paulo ele fala assim, todavia, em todo tempo, andemos de acordo com o que já alcançamos. Nós alcançamos a Cristo, nós alcançamos a plenitude do Espírito Santo de Deus, nós alcançamos os favores imerecidos do Senhor através de Jesus Cristo. E o que eu acho mais interessante é que entender isso, irmãos, sendo grato a Deus por tão grandes coisas que Ele fez por nós, nós alcançamos aquilo que Ele quer nos entregar, que é o ano que nós estamos vivendo, que é a maturidade. E quando o crente ele é maduro, ele está consciente da sua vocação, que ele tem que ter um andar digno, diferente do mundo, que ele tem que imitar a Deus, ele espera o muito bem do seu mestre. O que eu estou querendo dizer com este muito bem? Você proceder bem, ser constante, firme na sua vocação, você pode esperar o muito bem de Deus para a sua vida. Abra a sua Bíblia aí no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus, capítulo 25, versículo 21, por favor. Você que está nos ouvindo aí em casa, aí, dá um retorno para a gente a respeito do som, se vocês estão nos ouvindo, se está sendo uma transmissão, se está chegando bem para vocês aí. O objetivo nesta manhã é alcançar o máximo de vidas em todos os lugares que essa internet puder nos levar. Mateus capítulo 25, versículo 21. Deixa eu só abrir aqui. Se a minha memória não me trai, é a parábola dos talentos.
Disse-lhe o Senhor: muito bem, olha só, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Os imitadores de Deus, aqueles que adotam para a sua vida o método de vida que Cristo nos ensinou, eles podem esperar grandes coisas da parte de Deus. E na sua caminhada final, você sendo imitador de Jesus Cristo, você não vai só ver o reino, mas você vai entrar no reino e desfrutar daquilo que o reino de Deus tem para a sua vida, que é gozo, paz e alegria no Espírito Santo de Deus. Amém? Amém? Todo mundo está aí ouvindo? Receba essa palavra aí você em casa. E esse andar diferente também do mundo, não é andar conforme o mundo. Alguns dizem aí que Cristo estava na contramão do mundo, e isso não é verdade. Por que não é verdade? Porque quando você está na contramão, você está fazendo algo certo. O que entendemos de contramão é que você está tomando uma decisão equivocada, unilateral, não está se preocupando com as outras pessoas, seu posicionamento é esse e você está ali. Cristo não toma decisões assim unilaterais sem se preocupar com ninguém. Se eu disser para os irmãos com convicção absoluta que Cristo vai na mesma direção que o mundo, só que uma direção, irmãos, tem dois sentidos. O que eu estou querendo dizer com isso? Que para Cristo me alcançar, te alcançar, Ele tinha que estar na mesma direção que você estava indo. Só que Cristo te apresentou as escolhas dele. E como uma direção tem dois sentidos, Cristo disse assim: olha, para a esquerda o caminho é de réu de juízo, para a direita o caminho é da graça, dos favores imerecidos de Deus. E Ele te apresenta esta proposta. E sabe o que eu decidi fazer? Eu vou para a direita com Jesus Cristo. O que Cristo fez, irmãos? Ele ia na mesma direção que o mundo ia, mas fazendo as escolhas dos sentidos que Deus dava para ele. Agora você tem que ir para a direita, Jesus. Agora você tem que ir para a esquerda, meu filho. E assim ele ia se desviando do mal. Se queremos ser imitadores de Deus, como o apóstolo já aborda ali, nós não temos que ser alienados, alheios a este mundo. Muita gente fala, você tem que abrir mão do contato com a sua família. Você está errado. Nós temos que estar juntos com a nossa família, só que mostrando a ele que a nossa direção parece a mesma, mas o sentido que tomamos da nossa vida é completamente diferente. Os irmãos estão entendendo isso nessa manhã? Já pensou se Jesus estivesse na contramão? Ele não vai na mesma direção do que eu, ele nunca ia me encontrar. Jesus veio a este mundo para te encontrar, meus irmãos, minhas irmãs. Você que está em casa ouvindo, Jesus veio a este mundo para ir na mesma direção que você e mostrar a escolha que você tem que fazer para encontrar o reino de Deus. Amém? Abram aí as suas Bíblias, por favor, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 12. Depois, os irmãos que quiserem esse estudo, nós vamos estar digitalizando ele. Nós vamos dar ao pastor Rafael para estar colocando aí na página da igreja. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 12. Amém? Deixa eu só
abrir aqui um pouquinho mais rápido. Aleluia. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 12. Olha só que o apóstolo Pedro fala para nós: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Estava longe deles, irmãos? Estava na direção longe deles? Não, a direção é a mesma, só que o sentido que tomamos em Cristo é que Cristo é a nossa bússola, irmãos. Cristo é o nosso caminho de santidade. Então olha só que coisa linda, irmãos. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós, outros como de malfeitores, observando vós em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Olha só como que tem que ser o nosso procedimento, a nossa caminhada. Temos que estar no meio deles, mas a nossa caminhada, o nosso modo de vida, a nossa filosofia de vida é completamente estranha a eles. E mesmo que ousem a falar de você como malfeitores, não fique triste, são gentios, eles ainda não receberam aquilo que Cristo te entregou. Olha que coisa linda. Mas só que quando eles olharem para você de melhor, deixa eu observar melhor o presbítero, o irmãozinho da igreja, deixa eu observar ele melhor. Ele vai ver que as boas obras de Cristo fluem de nós, fluem das nossas vidas. E o nome de Deus será glorificado no dia que Ele vier nos visitar. É isso que é importante. Por isso que nós, sendo imitadores do mundo, irmãos, imitadores de Cristo, é natural que o mundo nos odeie. É natural que o mundo ele tenha uma repulsa a você, a nós. Mas temos que nos lembrar, irmãos, de exemplos de grandes homens de Deus que a Bíblia deixou para nós. O exemplo de Cristo, né? Acima de todas as coisas. Mas vamos lembrar do procedimento de alguns homens que a Bíblia destacou como os heróis da fé. Vamos lembrar do testemunho que Abel alcançou. Abel, a palavra diz, Deus diz, no livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 4, que ele trazia as suas primícias ao Senhor. E mesmo depois do acontecido, dele ter sido morto pelo seu irmão, o sangue dele ainda clamava ao Senhor, glorificava ao Senhor. Isso é um modo de vida, irmãos. É a forma como ele decidiu viver na presença de Deus. Vamos pensar também, irmãos, sobre o nosso irmão Enoque também. A Bíblia diz que ele andava com Deus. Se bobear, irmãos, depois de Adão, é o homem que mais se aproximou de um relacionamento puro, verdadeiro e genuíno com Deus. Sabe o que é isso, irmãos? É a decisão que ele tomou. Olha, eu existo para que a vontade de Deus, para que a vida de Deus flua através de mim. E sabe qual é o benefício, irmãos, que ele encontrou? Você que está em casa, você que está aqui na igreja, o benefício que ele encontrou, sabe o que foi? Foi que Deus se agradou tanto dele, que ele e mais alguns, poucos na Bíblia, não provaram a morte. Os dias de Enoque só tiveram início. Enoque não viu o fim dos seus dias. É a promessa de Deus para a igreja de Jesus Cristo. A igreja de Cristo não vai ver o fim dos seus dias. Ela vai sobreviver às lutas, sobreviver às tribulações. Amém? Manifestemos nessa manhã uma fé inabalável.
Mas para sermos também, irmãos, imitadores de Cristo, nós temos que se lembrar da segunda coisa que Paulo identificou aí na vida da igreja de Éfeso. Nós temos que viver o amor de Deus. E como falei, irmãos, o amor de Deus é um método de vida. Talvez você diga, que método? Como assim? É um amor que tem diretrizes a serem seguidas. Tem pré-requisitos para que você possa viver o amor de Deus. Abra sua Bíblia aí na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 8. Aleluia. Dá um retorno aí pra gente aí, você que está em casa, se o som está saindo direitinho, dá um joinha aí na live. Bota aí. Estamos ouvindo bem. Deus abençoe vocês aí na igreja. Nós estamos com uma equipe técnica aqui, né? Nos assessorando para a glória de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 8. O texto sagrado diz assim: mas Deus prova o seu amor, seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter morrido por nós, sendo ainda pecadores. Esta é a forma como Deus escolheu viver. Eu escolho viver desta maneira, amando de forma incondicional. Por mais que o homem mais sábio do mundo tente explicar este amor, ele não vai conseguir. É o modo como o nosso Deus escolheu viver. Deus, ele foi se identificando na sua palavra para que eu possa compreendê-lo e viver como ele viveu. Deus escolheu viver desta maneira. Ele escolheu existir desta maneira, amando você, mesmo você ainda sendo pecador. Ele manifesta o seu amor por nós. Isso é um modo de vida de Deus. É a forma como o Ser Supremo definiu a sua existência. Não importa, eu manifesto o meu amor. É para quem quiser. Eu recebo o amor de Deus nesta manhã. Eu recebo todos os benefícios que o amor de Deus tem para me fornecer sobre a minha vida nesta manhã. Receba você também aqui na igreja, receba você em casa, todos os benefícios que o amor de Deus tem para a sua vida. Amém? Abra aí também em Gálatas 2:20. Se você não está conseguindo acompanhar aí as referências em casa, não fique preocupado. Nós vamos passar este estudo também. Nós vamos digitalizá-lo e ele vai estar disponível aí na página da igreja. Você hoje, irmãos, está conseguindo entender um pouquinho melhor a forma como Deus escolheu existir. E saiba que o amor é a essência do seu Deus. O amor é a origem do seu Deus. É algo extraordinário nós compreendermos o amor de Deus. E o que eu acho mais maravilhoso da parte de Deus, que Ele testifica o amor dele em nós. Nós somos o objeto de afeição de Deus. Coisa maravilhosa. A igreja de Cristo é um dos seus objetos a quem Ele desprende o seu amor. Abra aí em Gálatas 2:20. Estou fazendo todas as leituras, peço até desculpa aos irmãos,
tentar ser o mais rápido possível. Gálatas 2:20. Deixa eu. Gálatas 2:20. Amém? Posso fazer a leitura? E olha só, irmãos, como que o amor dele testifica em nós. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. É um amor que testifica em nós. Você é um objeto de amor de Deus. Talvez você ande na sua casa achando que não tem valor, que nada na sua vida dá certo, você se deprecia o tempo todo, você mesmo não tem uma palavra de vitória sobre a sua vida, mas eu digo nesta manhã que você é um objeto do amor de Deus. Você está continuamente na mão de Deus, sendo aperfeiçoado, sendo observado por Ele, e Ele direciona nesta manhã todo o amor dele para você, para que você possa viver como Ele viveu. Jesus quer nos ensinar a amar, sabe para quê? Para que nós possamos amar. Essa é a maior lição que Deus quer dar à humanidade. Todo mundo começa assim, ó, isso é a falta de amor. Isso é porque não existe amor. Todos os problemas que o mundo tem, na grande maioria das frases, a gente começa assim: acabou o amor. O homem não está conseguindo entender uma lição que Deus está dando a ele há mais de 2000 anos. Deus está ensinando ao homem que ele deve viver em amor, andar em amor, para que ele dê o amor. O que eu acho mais maravilhoso é que o próprio Cristo, quando interpelado lá pelos fariseus, pelos mestres da época, ele apresenta 2 grandes mandamentos: amar o seu Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a ti mesmo. Fazendo isso, cumpre-se todas as coisas. Um ensinamento extremamente poderoso em 4 linhas da palavra de Deus. E o homem está com dificuldade para entender isso. O homem está com dificuldade para viver o amor de Deus. Amém? O que eu acho também mais maravilhoso, irmãos, é esse modo de vida de Deus, e são as decisões que o amor de Deus leva ele a tomar. E uma das decisões mais fortes, mais poderosas que o amor de Deus tomou em relação a você e a mim, está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 16. Vamos fazer a leitura. Eu sei que é um texto que todo mundo conhece, né? Alguns falam que é o texto áureo da palavra de Deus, né? Mas olha só, irmãos, o modo de vida que o seu Deus escolheu. Ele definiu a existência dele assim. E olha as decisões que o amor dele faz ele tomar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É o modo de vida que Deus escolheu. Ele está querendo ensinar isso para nós. Ele está querendo ensinar isso para você que está em casa, para você que veio à igreja nesta manhã. O amor de Deus é um modelo a ser seguido. Não existe
outra maneira de fazer parte do reino de Deus se você não praticar, não tentar viver este amor. Este amor, irmãos, ele busca enxergar as coisas com o prisma de Deus. Enxergar o que você está vendo, mas como Deus enxerga. Deus, ele quer te ensinar a se colocar na posição que ele está. Olha só que coisa maravilhosa. Deus está num determinado lugar, observando tudo, ensinando tudo, mostrando tudo, para que você possa chegar no lugar que ele está, com o aprendizado destas lições, e ver como ele vê, agir como ele age, amar como ele ama, compreender como ele compreende. O objetivo de Deus é esse. E foi por isso que o apóstolo Paulo começou a dar uns puxões de orelha lá na igreja de Éfeso, porque Éfeso era uma cidade em que a idolatria, a feitiçaria, no tempo dos apóstolos, era a fonte de renda da cidade. Era um berço de prostituições. E a igreja de Cristo estava sendo atacada, estava sendo oprimida. E Paulo novamente tem que exortá-los ao bom caminho. Eles receberam de bom grado a liberdade, mas pouco tempo depois voltaram para a escravidão do pecado. E Deus, ele manifesta o seu amor para que haja libertação na sua vida, para que o Espírito do Senhor esteja sobre a sua vida. Tenha consciência que Cristo veio a este mundo para te salvar, para trazer luz às trevas que nós vivíamos. A palavra diz que quando o Cordeiro de Deus ele padece na cruz do Calvário, até as regiões de sombra da morte viram o raiar da luz. Sabe por causa de quê? Porque a luz, ela tudo manifesta. A luz, ela traz tudo à tona, ela revela tudo. E Deus, ele nos revelou a condição que nós vivíamos. E nós hoje, regenerados pelo Espírito Santo, transformados nossos entendimentos, nós conseguimos ver a luz de Deus, a graça de Deus dada ao mundo. E nós reconhecemos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador nesta manhã. Aleluia! Deus, ele tem falado à sua igreja. Deus, ele tem falado ao mundo. Cabe ao mundo somente ouvir. Mas o problema, sabe qual que é, irmãos? É o terceiro ponto que Paulo acordou lá em Éfeso, para a igreja de Éfeso. Para que nós possamos ver a luz, nós temos que abandonar as práticas carnais. Nós temos que nos abster de uma vida carnal. Nós temos, é o que eu falei, nós temos que adquirir para nós um modo de vida que Cristo deixou. Só que era uma luta muito grande na igreja de Éfeso, porque existia um templo lá de uma deusa chamada Diana. Nesse templo haviam-se coisas terríveis, todo tipo de imoralidade habitava naquele lugar, naquela cidade, e aquela cidade era famosa por causa disso. Mas quando Deus envia para lá missionários, homens cheios do Espírito Santo de Deus, se você tiver curiosidade em casa, leia o livro, a carta de Éfeso e o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, do 18 ao 22, que você vai entender um pouco das aflições dos apóstolos naquela cidade.
A Bíblia diz que quando o apóstolo Paulo ele prega em Éfeso, ele disputava nas sinagogas com mestres fariseus, saduceus e mestres de outras filosofias a respeito do reino de Deus, e ele conseguia, através da palavra, trazê-los à luz. E aqueles homens eles iam se convertendo, e gerou um grande rebuliço na cidade, de tal ponto que alguns ourives que trabalhavam, que residiam naquela cidade, que tinham como fonte de renda construir ídolos da deusa Diana, ficaram preocupados com o poder da pregação de Paulo, com o poder de Cristo que estava sobre a vida deles, porque aquela cidade estava deixando de ser conhecida como o templo da deusa Diana, uma das 7 maravilhas do mundo antigo que era definido, e ela passou a ser aos pouquinhos, irmãos, sendo conhecida pela presença de Deus. Quando você abraça o modo de vida que Cristo te entregou, você deixa de viver segundo as paixões carnais, o inferno se levanta contra você. E houve uma reunião naquela cidade para tentar impedir a pregação da palavra. Estavam preocupados com suas riquezas. O problema não é ser rico. O problema é se sua riqueza te impedir de ver o reino de Deus. Às vezes é o que acontece. A riqueza que o homem possui impede que ele veja o reino de Deus. Sabe por causa de quê? O reino de Deus se manifesta às vezes em coisas simples, em coisas pequenas, em coisas desprezadas, em coisas que ninguém quer. Para uns loucura, não é? Mas para nós, poder de Deus, graça de Deus, bondade de Deus, amor de Deus. E a cidade de Éfeso estava vivendo assim. Só que os nossos pecados, eles causam separação entre o homem e Deus. Abra sua Bíblia aí, no livro do profeta Isaías, capítulo 59, versículo 2. Hoje nós vamos ter bastante leitura da palavra na EBD. Amém? Capítulo 59, versículo 2. Isaías já alertava para isso. Isaías já chamava a atenção. E Paulo reforça o chamado do profeta. Irmãos, um profeta ele não anula a profecia de outro quando ela vem de Deus. Um profeta de Deus não anula uma profecia quando ela vem da carne, quando ela vem do diabo, quando ela vem das trevas. Mas um profeta de Deus, ele testifica com a palavra. Ele não anula uma profecia pautada na palavra. E Paulo reforça isso lá em Éfeso. E só para a gente ter noção daquilo que Paulo, do Espírito que move a Paulo, é um Espírito que se move sobre a face da terra há muito tempo. E o profeta Isaías fala assim, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. E o apóstolo Paulo estava alertando isso a eles: olha, vocês receberam a liberdade, vocês receberam a graça, vocês receberam os favores de Deus. Abandonem essas práticas carnais, abandonem essa vida de pecado, porque vai chegar o momento que os vossos pecados vai de novo colocar o véu lá no santuário. E o homem sem a manifestação da presença de Deus, o homem ele decai da glória de Deus.
ele fica destituído da glória. Eu quero ser uma fonte transbordante da glória de Deus. Eu quero que a graça de Deus inunde da minha vida. Isso eu peço em todas as minhas orações. E eu também, quando faço minhas orações, eu peço que a Igreja de Cristo venha fluir, venha transbordar da graça de Deus. Você que está em casa, você que está aqui na igreja, transborde da graça de Deus, seja a fonte transbordante da glória de Deus. Aleluia. A igreja de Éfeso estava numa batalha ferrenha, travada. E é difícil, irmãos, você combater o mundo. Não é fácil, não. Mas nós também temos que entender uma coisa: que quem ama o mundo sofre restrições da parte de Deus. Abra aí, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15. Aleluia. Depois eu vou estar passando, meus irmãos, este estudo digitalizado para o pastor Rafael, para que ele possa colocar aí na página da igreja. Fique tranquilo, vai estar lá todas as referências. Se você tiver uma dúvida, depois você pode passar um zap para o pastor Rafael, ele te manda. Eu também não sei mexer lá direito, eu não consigo achar as coisas lá, mas o pastor Rafael consegue, graças a Deus. Então olha só que coisa, as restrições que uma vida carnal, uma vida que ama o mundo tem. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Está condicionado, irmãos. O amor de Deus é um modo de vida, tem pré-requisitos. E um pré-requisito para você desfrutar do amor de Deus é não dividir Deus com nada. E a batalha está travada lá na igreja de Éfeso, lutando. Irmãos, nós temos que combater o bom combate. Cristo nos chama para combater o bom combate, seguindo aí o alvo. A igreja de Éfeso estava perdendo o rumo, deixou de olhar a bússola, e a nossa bússola é Cristo Jesus. Tem pessoas, como eu falei no início, que se confundem. Só porque está indo na mesma direção, pensa que está indo no mesmo sentido, mas não está. Estamos indo na mesma direção. Cristo está indo na mesma direção que o mundo, mas só que Cristo vive de decisões. A direção é a mesma. Chegou a hora, um ponto determinante, Cristo fala: estou indo para a esquerda. Cabe a você. E foi isso que Paulo falou através de Jesus Cristo para a igreja de Éfeso. Olha, estamos indo na mesma direção, só que o sentido que vamos tomar é diferente. Porque existem dois caminhos. E eles aparentemente parece que têm o mesmo sentido. Estão na mesma direção, mas são sentidos diferentes. E esse é o alerta de Deus para a sua vida. Você que está em casa nos ouvindo, você que está aqui na igreja, a direção é a mesma, igreja, mas o sentido que vamos tomar é o oposto ao sentido do mundo. Eu quero tomar esse sentido oposto ao sentido do mundo. Eu quero ir no sentido que Deus está indo para a minha vida. Quero fazer as escolhas que Deus está fazendo para a minha vida. Amém? Olha só que coisa interessante. Nós não podemos avaliar o sacrifício que Cristo fez por nós.
Mas o que eu acho lindo é a liberdade que Deus nos concedeu em Cristo Jesus. E é por isso que o mundo não vai poder alegar desconhecimento de causa. O mundo não vai poder dizer assim: eu não sabia. Deus quer que você vá na direção que o mundo está indo, mas tome um sentido diferente na sua vida. Sabe para quê? É o que Paulo escreveu no capítulo 5 de Éfesos, versículo 11. Olha só o que ele escreve lá, ó. E não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. É por isso que nós vamos num sentido diferente, para que nós não sejamos cúmplices. Não pode haver cumplicidade em nós a respeito dessas obras. O nosso proceder tem que ser são e irrepreensível, o nosso linguajar tem que ser são e irrepreensível. O apóstolo Tiago também, ele diz que a amizade do mundo constitui o homem inimigo de Deus. Tiago capítulo 4, se depois você quiser ler em casa. Amém? Todo mundo já compreendeu aí que nós não podemos ter parte com as obras da carne. Nós estamos andando mediante a graça de Deus, imitando a Deus, vivendo o amor de Deus, para abandonar as práticas da carne. E abandonando isso, irmãos, nós despertamos, sabe o quê? Em nós, a consciência que Deus é amor, mas a consciência também do juízo de Deus sobre as nações. Eu sempre costumo dizer que o amor de Deus anda em paralelo com a sua justiça. E existe uma regra matemática que duas paralelas só se encontram no infinito. Nós não sabemos o tempo, irmãos, que o amor e a justiça de Deus vão se encontrar para julgar as nações, mas isso é certo. Ele pode fazer isso amanhã, ele pode fazer daqui a uma semana, ele pode fazer daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 1000 anos. Ainda mais que o apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 2, se vai mostrar, ele fala que o tempo para Deus é como se fosse um brinquedo. Um dia como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Isso não tem relevância. O tempo não tem relevância para Deus. Tem relevância para mim. Estou aqui, me deteriorando. Neste exato momento, eu estou envelhecendo. Células do meu corpo estão morrendo a cada segundo. O tempo tem relevância para mim. Agora, para Deus, mas saiba de uma coisa: o crente consciente, que vive, que ama, que se abstém de práticas carnais, ele tem a consciência que o juízo de Deus vai chegar. E quando chegar, ele vai estar num tribunal. E esse tribunal tem uma formatação muito simples, irmãos. Um juiz, que é Deus, um grupo de remidos, que é a igreja de Deus, e os réus de juízo. Essa é a consciência que o crente tem do juízo de Deus. Aonde você vai estar? A direção é a mesma. Todos estão indo na mesma direção, só que o sentido é diferente. Como a nossa direção, ela é vertical, a direção da vida do crente, irmãos, ela é vertical. Eu estou aqui, mas eu quero ir para cima. O mundo está aqui, mas eu não sei para onde eles querem ir.
vertical. Para onde você quer ir? Eu quero ir para cima, para o alto e avante. É assim que a gente vive. Amém? Mas olha só, o mundo, o crente, tem que ter esta consciência do juízo, irmãos. Alguns teólogos dizem que a consciência é a voz de Deus. Eu não vou dizer que é, porque eu não tenho conhecimento para isso. Mas eu vou dizer assim, pode ser a voz de Deus. Vou dizer que era, porque eu nunca fui a fundo nisso. Mas eu achei essa afirmativa bem interessante. Então, como eu não estudei para validar isso, não vou dizer que é, eu vou dizer que pode ser. Mas aí eu vou contar uma pequena experiência. Não sou nem de fazer isso. Às vezes estou fazendo alguma coisinha, ou vou fazer, estou lá, irmãos, focado. Quem me conhece sabe como é que eu sou. Se eu decidir fazer um negócio, é terrível. Nada me para não, irmãos. Isso aí eu tenho até que tratar isso. E de repente, não seria bom. Aí vai lá dar um estalo. Você já considerou isso? E gera uma dúvida razoável no seu coração. E agora eu vou dizer assim, se ouvirdes a voz do Espírito Santo, dá uma freada. Escuta. Não atribui aquilo somente à sua consciência. Atribua também ao fato do Espírito Santo estar querendo te mostrar uma nova perspectiva sobre aquilo que você vai fazer. Sabe por causa de quê, irmãos? Que a consciência é um fator primordial na vida do crente e ela desperta o homem quanto ao juízo. Olha só que interessante, Adão e Eva estavam no jardim, amém? Fato, todo mundo sabe disso. Após cometerem o pecado, Deus desce no jardim. A consciência do homem fez ele perceber que ele estava nu. E como consequência desta consciência despertada, ele se esconde. Então a consciência do homem, irmãos, desperta ele quanto ao juízo de Deus para a sua vida. E quando eu falei assim que não vai adiantar o homem tentar se justificar, pelo fato do seguinte: havia alguma lei que dizia que Adão tinha pecado, propriamente dito? Não existia lei. Existia a lei da consciência, a lei moral. E abra sua Bíblia aí, lá em Romanos, capítulo 2, do versículo 12 ao 16. Olha só que coisa interessante. Aleluia. Abra aí sua Bíblia no capítulo 2 de Romanos, versículo 12. Olha só que interessante. O homem não vai ter justificativa diante de Deus, não, irmãos. Não vai ter assim, pois é. Não vai ter. O negócio é forte. Romanos capítulo 2, versículo 12. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. Olha só, não tem nada para o cara seguir. Ele vai ser julgado da mesma forma. Mediante a lei serão julgados. E todos os que com lei pecaram, mediante a lei serão julgados. Não tem lei, vai ser julgado sem a lei.
Mas tem a lei, vai ser julgado pela lei. Agora, porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmo. Olha só, Deus falando sobre a consciência deles. Não faço isso porque isso não é bom. E então isso vai servir de lei para que eles sejam julgados diante de Deus. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos do homem de conformidade com o seu evangelho. E olha só, irmãos, seremos julgados conforme a palavra de Deus, conforme o modo de vida que Cristo deixou para nós. E Paulo, o apóstolo Paulo, estava preocupado com a igreja de Éfeso. Não vamos querer, irmãos, estar neste tribunal de Cristo como réus de juízo. Eu não sabia, vai ser julgado sem lei. Não tem lei, mas vai ser julgado sem a lei. Sabe por causa de quê, irmãos? Da mesma forma como Adão se julgou ali, vergonha, vou me esconder. Vai ser julgado conforme aquilo ali, conforme a sua consciência, os atos que ele fez. Deus está falando à sua igreja esta manhã. Receba esta palavra, você que está em casa, você que está aqui, que haja um despertamento para a sua vida nesta manhã. Faltam 2 minutinhos, é o último tópico agora. Ação de graças ao Senhor. E Paulo ele reforça, olha, mediante as lutas, mediante as tribulações, devemos dar graças ao Senhor. Pelo quê? Pela salvação, pelo amor de Deus, pela comunhão com os irmãos. Amém? E existe aí algumas formas de expressarmos a nossa gratidão ao Senhor. Cantando, louvando. Abra sua Bíblia aí no Salmo 147, versículo 7, por favor. Salmo 147, versículo 7. Aleluia. O salmista diz assim: cantai ao Senhor com ações de graças, entoai louvores ao som da harpa ao nosso Deus. Então nós rendemos graça ao Senhor louvando e cantando. Nós também rendemos graça ao Senhor orando. Abra sua Bíblia aí na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Já estamos encerrando. Aleluia. É isso. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Amém? Nós também damos graças a Deus falando dos feitos de Cristo, daquilo que Ele fez por nós. E nesta manhã, que esta palavra de reflexão possa ter trazido crescimento sobre a sua vida, que esta palavra possa ter trazido ao seu coração paz, e que você, nesse momento de turbulência, possa se manter firme e constante na presença de Deus.
Vou fazer uma breve oração. Nós vamos estar encerrando a escola dominical nesta manhã, mas nós vamos ter culto de louvores e adoração ao nome do Senhor. Nós vamos estar aqui por mais uns minutos, louvando e adorando o nome do Senhor. Queria pedir aí aos irmãos que curvassem a sua cabeça, elevassem os seus corações ao Espírito Santo e saiba que nesta manhã esta palavra possa ter preenchido você que está aqui, que está em casa. Saiba que esta palavra veio do coração de Deus para a sua vida e que o Espírito Santo, Ele quer entregar a você uma metodologia de vida. Ele quer dar a você um modo de viver diferente, significante em Cristo Jesus. Oremos ao Senhor nesta manhã. Espírito Santo, nós te louvamos porque a tua graça preencheu os nossos corações nesta manhã. Eu te louvo, ó Deus, porque o teu Espírito esteve sobre esta igreja, esteve sobre a casa dos teus filhos e esteve preenchendo os corações. A tua palavra, ela é penetrante, mais afiada, ó Deus, que espada de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma com o Espírito e é apta para discernir intenções e pensamentos. Que a tua palavra, Deus, possa preencher qualquer vazio, qualquer lacuna, ó Deus, qualquer brecha em nossas vidas, porque o teu Espírito Santo, ele é um bálsamo de Gileade. Deus, muito obrigado pela tua palavra nesta manhã. Abençoa os teus filhos que estão em casa, os que se deslocaram, ó Pai, até a tua igreja. Abençoa os teus filhos, se manifesta o Espírito Santo para eles nesta manhã e no decorrer do dia. Dá tranquilidade, manifesta a tua bondade e misericórdia para com eles, em nome de Jesus. Amém. Amém. Está encerrada a EBD, vou estar passando. Então a gente vai estar impetrando a bênção apostólica, gente. Para mim ia ser tudo virtual, mas é só para meia dúzia que está aqui hoje. Mas faça aí a posição de receber, levante suas mãos. Aleluia. Louvado seja Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos que aguardam e amam a vinda do Senhor Jesus. Amém. Amém. Está encerrado.